Portador de Green Card e apoiador de Trump é barrado ao tentar voltar para os Estados Unidos. Comerciantes brasileiros em Orlando reagem com apreensão ao tarifaço de 50% de Trump. E atenção, os Estados Unidos vão dobrar o valor para obtenção de vistos. As repercussões e detalhes agora no Agenda 47. Olá! Chris Landry, canadense de nascimento e residente legal nos Estados Unidos desde os 3 anos de idade e declaradamente apoiador do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi impedido de reentrar no país no dia 13 de julho ao cruzar a fronteira em Hulton, Maine, após uma viagem em família ao Canadá. Portador de Green Card, ele foi parado e questionado por antigas condenações em New Hampshire por porte de maconha em 2004 e dirigir com carteira suspensa em 2007. Apesar de ter cumprido penas suspensas e pago as multas, depois de 3 horas, agentes do CBP informaram que o seu Green Card havia sido revogado e o proibiram de reentrar sem passar por uma audiência de imigração sob a ameaça de detenção. Chris é pai de 5 filhos e 3 estavam com ele na viagem. Afirma que nunca imaginou um crime de menor gravidade pudesse ameaçar o seu status. Antes, defensor de Trump, chegou a declarar apoio ao Make America Great Again. Agora, ele culpa a postura rígida da administração Trump pelas consequências pessoais. Ele está retido no Canadá com seus filhos em trânsito de volta aos Estados Unidos sem ele. Washington sinalizou apoio. O gabinete da senadora Meg Hansen, que monitora o caso, e os congressistas Goldlander e Pappas manifestaram profunda preocupação. Chris agora depende de uma audiência de imigração para tentar recuperar a sua residência permanente. A canadense Cynthia Oliveira, de 45 anos, casada também com um eleitor pró-Trump e mãe de 3 filhos nascido aqui nos Estados Unidos, foi detida pelo ICE durante a sua entrevista de Green Card em Chatsworth, na Califórnia, no dia 13 de julho de 2025. Embora tenha vivido nos Estados Unidos desde os 10 anos, trabalhando, pagando impostos e obtido permissões de trabalho em 2004, ela foi considerada uma criminosa reincidente após a sua expulsão anterior em 1999 e posteriormente ter reentrado nos Estados Unidos. Transferida para a detenção em El Paso, no Texas, ela permanecia sob custódia, aguardando detenção em entrevista. Cynthia declarou emocionada: "O único crime que cometi foi amar este país, trabalhar duro e prover para os meus filhos." Sua história, que contraria o argumento oficial de que a campanha de deportações massivas mirava apenas criminosos perigosos, chocou até o seu marido, Francisco, que agora se sente traído e lamenta o voto no presidente. Ele chegou a dizer que queria o seu voto de volta. O caso evidencia a dureza da política de imigração da administração Trump, que leva à detenção de pessoas sem histórico criminal, mesmo com ligações profundas com os Estados Unidos. Após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto, como retaliação ao julgamento do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, em Orlando, comerciantes brasileiros, muitos com lojas em centros comerciais, expressam sua grande preocupação. Um comerciante chegou a afirmar, abre aspas, seria uma tragédia para nós, fecha aspas, por causa do aumento dos preços e da queda no movimento. O temor é que tanto o turismo brasileiro quanto a clientela local vão evitar os produtos importados, gerando que nas vendas um impacto direto na economia dos negócios latinos e brasileiros. A medida já está mexendo com o câmbio. O real recuou 2,9% e setores como café, siderurgia e aviação enfrentam perdas expressivas. Comerciantes apostam em negociações entre o governo dos Estados Unidos e o governo do Brasil e torcem para que um entendimento evite a aplicação dessas tarifas. Caso contrário, enfrentam uma tragédia, nas palavras deles. No início do mês de julho, um advogado do ICE, Adam Boyd, de 33 anos, renunciou seu cargo alegando que teve que fazer
uma decisão moral, ao perceber que o trabalho da agência mudara de proteger o país para simplesmente cumprir cota de deportações. A ordem veio direta de Stephen Miller, assessor sênior da Casa Branca, exigindo que 3.000 prisões diárias fossem feitas em imigrantes, incluindo pessoas sem antecedentes criminais. O advogado Boyd alerta que advogados qualificados também estão deixando o cargo, sacrificando o devido processo em prol de aumentar estatísticas. Os Estados Unidos aprovaram uma nova taxa de $250, cerca de R$ 1.390 sobre vistos de não imigrantes, incluindo turistas, estudantes e trabalhadores, como parte do pacote conhecido como One Big Beautiful Bill, assinado em 4 de julho de 2025. A medida, que ainda não tem data de vigência oficial, mas vale a partir do ano fiscal 2026, fez o custo total do visto saltar de $185 para $435, cerca de R$ 2.419 na cotação de hoje. A reação do governo Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ao anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de sobretaxar em 50% todas as exportações brasileiras ao país, foi considerada adequada para apenas 44,8% dos entrevistados em pesquisa divulgada pela Atlas Bloomberg, nesta terça-feira, dia 15. Para 27,5% a reação foi agressiva e para 25,2% foi fraca. Outros 2,5% não souberam responder. O Instituto ouviu 2.841 pessoas no Brasil com 16 anos ou mais por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Entre os entrevistados, 60,2% afirmam aprovar a política externa de Lula e 61,1% consideram que o petista representa o Brasil melhor do que o ex-presidente Jair Bolsonaro no cenário internacional. O governo dos Estados Unidos informou na segunda-feira, dia 14, que o presidente Donald Trump impôs consequências há muito esperadas contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o governo Lula. A declaração divulgada por um perfil oficial ligado à Secretaria de Estado dos Estados Unidos chega no mesmo dia em que a Procuradoria-Geral da República apresenta alegações finais contra Jair Bolsonaro por suposta tentativa de golpe em 2022. Em carta enviada ao Brasil, Trump acusa o país de atacar Jair Bolsonaro, a liberdade de expressão e o comércio americano. Ele anuncia uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros a partir já de 1º de agosto, como eu falei agora, e condiciona a suspensão desta medida à abertura do mercado nacional às empresas dos Estados Unidos. O subsecretário americano Darren Butt reforçou a mensagem via redes sociais, afirmando que essas medidas foram impostas há muito tempo, em resposta aos ataques do STF ao governo Lula, e a carta marca um ponto de tensão diplomática, no mesmo momento em que o judiciário brasileiro discute o prosseguimento das ações contra Jair Bolsonaro. Em entrevista à rede BBC, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou estar decepcionado, mas garantiu não desistir de Putin. Ele confessou que confiava quase ninguém após as negociações frustradas com o Kremlin, onde, segundo ele, Putin prometia uma trégua e logo depois destruía um prédio em Kiev na mesma conversa. Trump anunciou o envio de novas armas à Ucrânia via OTAN e advertiu 50 dias para um cessar-fogo, senão vem aí uma tarifa severa. Uma mudança clara dos tempos em que chamava a OTAN de obsoleta, agora em posição de suporte, afirma enquanto trata de Putin com desconfiança, mas mantém um diálogo diplomático com o presidente da Rússia. Por agora é só, mas eu quero contar com a audiência de vocês. Logo mais às 7 horas da noite, eu estarei ancorando o Jornal Brasil News e trazendo as últimas atualizações do dia lá do Brasil sobre essas tarifas, aqui dos Estados Unidos, as repercussões de Trump e também do mundo, é claro. O local você já sabe, aqui na Seaba Brazilian Television e também no nosso app. Se você não baixou o nosso app, faça isso agora. SPT
Plus. Você pode baixar no Google, você pode baixar no App Store, vai estar lá disponível e tem muito conteúdo grátis para você. Inclusive as notícias são totalmente grátis para vocês, tá bom? Em nome da nossa equipe, Rogério de Souza e Carlos Madureira, vamos ficando por aqui, mas logo mais temos um encontro marcado aqui com vocês.